eu sou da opinião, Padilha, e o ouvinte que discordar de mim, que discordar da gente, procure, vá no Telegram, fala por que você discorda da gente, vai no grupão do Whats, fala por que você discorda da gente, vai no Twitter, vai no YouTube e fala, ó, o Arthur tá errado. Mas o que eu vou falar agora é a minha opinião sobre o que tá acontecendo. Não existe o perigo de um golpe militar no Brasil. Os militares não vão embarcar num barco furado. Se você quer saber por quê, acompanhe o disparate de hoje, Padilha. Ô Arthur, então peraí. Quem quiser ir lá na sede do Disparada, que fica na Faria Lima, número 0, apertar a tua mão, casar 1.000 conto de que vai ou não vai ter golpe militar, você tá apostando. Eu aposto que não vai ter golpe militar. Então, caro ouvinte, você que quiser ir amanhã, às 6 da manhã, que é a hora que o Arthur pega sua moto e vai até a Faria Lima, número 0, na sede do Disparada, apostar com ele que vai ter golpe, ele tá lá, pra bancar que não vai ter. Eu tô lá, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Agora não vai ter golpe. Tá, Arthur, mas deixa eu te falar, fala mais um pouquinho pra gente, não sei se você parou nas notícias, aí a gente deixa pra lá e discute depois. Esses líderes das Forças Armadas entregando os cargos, o que isso significa, cara? Olha, na verdade significa que é o seguinte, que os militares eles perceberam a barca furada que eles embarcaram. E agora estão procurando uma saída mais ou menos honrosa, né? Para um imenso erro que eles cometeram. Imensa burrada, né? Falando bem, em português bem correto. E mostra, na verdade, que os militares agora têm que... Eu sou dessa posição, sabe? Eu gosto muito de uma coisa que o Aldo comentou no debate nacional, que vale a pena citar aqui, que é o seguinte, não cabe nem aos militares ter ranço com a esquerda, e muitos deles ainda têm, isso é importante ressaltar, e nem a gente ficar remoendo o passado, achando que a gente vai salvar os mortos do regime de 64, entendeu? Não adianta a gente ficar com... Eu sou dessa opinião, pelo menos. A gente ficar suscitando essa briga, que é uma briga que só interessa pros inimigos do Brasil, entendeu? Então, eu acho que os militares estão percebendo isso, e quem sabe agora não seja uma janela de oportunidade para eles reverem algumas posições. Eu espero que isso aconteça, essa é a minha esperança sincera, Padilha. Eu acho muito doido essa repulsa que a esquerda tem com os militares. Eu entendo, do ponto de vista histórico. Não, é totalmente, assim... Eu também tenho. Eliminou-se, mataram-se pessoas. Claro. Mataram-se aliados, né? Sim. Mas... E foi um governo colonial, quero deixar isso claro. O governo do Golbery que era a parte racional do negócio, né? Porque tinha galera que não era tão racional, Silvio Frota, Lira Tavares, a parte que a galera chama de linha dura, às vezes, que na verdade era a parte, como é que fala? Irracional ali do grupo do golpe, né? Mesmo a parte racional era extremamente colonialista. O Golbery escreveu isso, tem livro dele, se vocês quiserem procurar. Eu lembro de um agora que eu não vou saber o título, que é um título comprido, mas tem a ver com geopolítica do Brasil. E ele basicamente diz assim, que o Brasil ele vai ter um desenvolvimento associado aos Estados Unidos. É muito parecido com o Fernando Henrique, ô Padilha, isso que é interessante, sabe? Sim. Mas a despeito disso, é algo, assim, não é que é água do passado, é óbvio que, enfim, é importante trabalhar essa memória, é importante construir uma historiografia em cima disso, mas é importante, sobretudo, a gente, de alguma medida, procurar compor com a parte inteligente que é grande das Forças Armadas. É isso que eu penso. Eu só queria completar que, portanto, eu compreendo do ponto de vista afetivo essa bronca com os milicos, mas do ponto de vista estratégico eu acho uma tremenda de uma burrice. E aí eu lembro, se eu estiver falando bobagem, se for uma lembrança doida da minha cabeça, alguém me corrija. Eu lembro de um estardalhaço no PSOL quando o Marcelo Freixo começou a filiar militares no PSOL. E eu queria lembrar aqui também que o tão celebrado Hugo Chávez, pela esquerda, só resistiu a golpes porque tinha as Forças Armadas na mão. Da mesma forma agora o Maduro... Foram pra cima do Maduro com tudo que tinha à disposição. E com o exército do lado dele, ele consegue resistir, né? É que a situação na Bolívia, Padilha, ela é na Bolívia, na Venezuela, República Bolivariana da Venezuela, né? Ela é muito diferente do Brasil em termos de Forças Armadas. As Forças Armadas venezuelanas, elas nunca encamparam um governo colonial tal como o regime militar aqui no Brasil. Isso é muito importante destacar. A Venezuela, tecnicamente, nesse período da Guerra Fria, que foi o período do regime militar brasileiro, do período do regime militar argentino, ela não teve um regime militar de caráter pró-Estados Unidos,
né, como o Brasil teve. Muito pelo contrário, era um governo relativamente democrático da Venezuela. Mas, Arthur, a história não se repete. E o que eu quero dizer é que, do ponto de vista estratégico, não tem como tratar para sempre as Forças Armadas como inimiga, como algo que não deve estar em disputa pela esquerda. Não tem. E detalhe, para o ouvinte que quiser procurar, tem um quadro, que eu acho um quadro brilhante do trabalhismo, que foi Neiva Moreira. E Neiva Moreira, ele foi pro Peru. Por quê? Nos anos 70. Porque no Peru, os militares peruanos tocaram um governo nacionalista no Peru, que era o governo do Velasco. Uhum. Leiam sobre o governo do Velasco. Ele mostra a potencialidade que é você ter os militares do lado de um governo nacionalista. E vamos lembrar aqui também do Brizola. O Brizola, claro. Né? Brizola, o Marechal Lott, que era uma figura do nosso lado. É claro que houve um expurgo das Forças Armadas durante o regime militar. Aqui eu não preparei a resposta, mas assim, os atos institucionais, os 2 primeiros, se eu não me engano, entre os seus alvos estavam sobretudo militares. Uhum. Houve um expurgo nas Forças Armadas da ala mais nacionalista, da ala mais de esquerda, né? E é importante ressaltar que no comecinho da resistência armada, ou seja, das guerrilhas, a primeira guerrilha, se eu não estiver equivocado, que é a Caparaó, ela foi tocada por ex-militares, ou seja, não eram estudantes, não eram sindicalistas, eram militares que resistiram ao golpe de 64, Padilha. Então, só pra, enfim, amarrar isso, não está escrito nas estrelas que os militares brasileiros são contra o Brasil. Isso foi uma conjuntura da Guerra Fria, certo? E que cabe agora a gente disputar. E pra gente disputar, a gente vai ter que ter grandeza. Porque a gente vai ter que, enfim, saber que a gente está negociando com um outro polo que tem o próprio pensamento sobre o Brasil, que pensa coisas diferentes da gente. E todo mundo tem que sentar na mesa, discutir com tranquilidade, Padilha.